Olá mais uma vez a vocês, queridos e queridas, e aqui nesse vídeo eu trago a resolução do exercício 2 da página 92 do nosso livro. E nesse exercício pede-se o seguinte, um exercício da Faculdade Getúlio Vargas, da FGV, ele diz assim: o sistema indicado está em repouso devido à força de atrito entre o bloco de massa 10 kg e o plano horizontal de apoio. Os fios e as polias são ideais e adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele fala, qual o sentido da força de atrito no bloco de massa de 10 kg para a esquerda ou para a direita? Então, vejam meus queridos, ele me diz que o sistema está em repouso, ou seja, todo mundo está parado. Né? Vamos lá, ele quer... Se esse sistema está parado, significa que está existindo um equilíbrio das forças, né? As forças estão se equilibrando. Então, para que a gente possa observar isso, vamos representar as forças que agem em cada um dos blocos. Vamos começar aqui pelo bloco de 4 kg, certo? A primeira força que eu vou representar nesse bloco aqui é a sua força peso. Reparem que a força peso, lembre-se como nós calculamos a força peso. O peso é dado pela massa vezes a aceleração da gravidade local. Né? Portanto, ó, a massa desse cara é de 4 kg e o peso de 10. Portanto, a aceleração da gravidade é de 10. Portanto, o seu peso será de 40 newtons, que aponta para baixo. Como ele está em repouso, tem que existir uma força puxando ele para cima a fim de evitar que ele caia. Essa força será a força de tração, que eu vou dar o nome de T1. Por quê? Porque a gente teremos outra força de tração aqui desse outro lado. Né? Como é uma outra corda e uma outra força que está sendo aplicada aqui, por isso que eu estou diferenciando. Percebam que essa força de tração ela vai se comunicar pelo fato de existir esse fio até esse meu bloco aqui. Então perceba que a força de tração ela vai estar aqui, ó. Essa força de tração T1 ela vai ser exercida sobre o bloco de 10 kg também. Né? Estamos agora no nosso bloco de 10 kg, vamos marcar as forças que agem nele. A primeira, que eu já vou marcando, é a força peso. Percebam que esse bloco tem uma massa de 10 kg, com uma aceleração de 10 vezes 10, 100 newtons. Só que aí é o seguinte, né? Esse bloco aqui está sendo puxado para baixo e, consequentemente, ele está empurrando essa superfície, o chão aqui para baixo. Aí, aquela velha história, se o bloco empurra o chão para baixo, o chão empurra o bloco para cima, com uma força que nós chamamos de força normal. Né? A normal, ela terá um valor de quanto? Como esse meu bloco ele não se movimenta aqui na vertical, nessa direção, significa que as forças nessa direção ou não existem, ou se existem, se anulam, como é o caso. Para que elas se anulem, essa força normal ela também tem que ter uma intensidade de 100 newtons, assim como a força peso. E finalmente, né, temos a força de tração, que está representada, que pode ser representada aqui nessa direção, na mesma direção do fio, né, que eu vou chamar de T2, a força de tração T2, que vai se comunicar até esse bloco aqui de 6 kg, né? E sobre esse bloco de 6 kg, nós teremos também a força peso dele, que no caso valerá 60 newtons. Por quê? Massa 6, aceleração 10, 6 vezes 10, 60. Porém, meus queridos, se fosse apenas essas forças que existissem agindo nesse sistema, o nosso bloco, todo esse sistema, ele estaria em movimento. Porque percebam, essa força como ele diz que o sistema está em repouso, então quer dizer que todo mundo está parado. Então quer dizer que todo mundo está com um equilíbrio de forças. Então percebam que se tem uma força de 60 newtons puxando esse bloco para baixo, essa força T2 também terá 60 newtons. E olha que interessante,
essa força tração aqui também terá um valor igual ao peso, de 40 newtons. Se fossem somente essas forças que estivessem agindo em todos esses blocos, o que ia acontecer? O meu sistema ia entrar em movimento, porque essa força aqui que está sendo aplicada no bloco A seria maior do que essa outra força de tração, então ele se movimentaria para a direita. Mas ele disse que não se movimenta por conta de uma força de atrito. E essa força de atrito ela existe a fim de evitar que esse bloco se movimente. Como eu disse, se fossem só essas forças que estivessem atuando no bloco de 10 kg, ele se movimentaria para a direita, porque a T2, que vale 60, é maior do que a T1, que vale 40. Então, portanto, eu preciso ter mais uma força aqui, que é a minha força de atrito, para segurar esse bloco, né? Na questão A, ele pergunta para onde vai apontar essa força de atrito. E agora a gente percebe que a força de atrito apontará, a força de atrito irá apontar para a esquerda. Maravilha. Então a gente já determinou para onde que irá apontar a força de atrito, né? A fim de evitar o movimento daquele meu bloco. E na B ele pede qual a intensidade dessa força. Ó, tem duas formas da gente resolver, meus queridos. A primeira é analisando as resultantes das forças que agem nesse meu bloco de 10 kg. Lembra-se que a resultante das forças que agem num objeto, num corpo, será igual à massa desse corpo vezes a sua aceleração. Como esse objeto, como esse bloco aqui e todo o sistema está em repouso, eu posso dizer que a soma de todas as forças que agem nele vale zero. A gente sabe que a normal já irá se cancelar com a peso. Então olha o que vai sobrar. Vai sobrar aqui essa força T2, certo? T2. A força, então, vamos lá. A força será T2. A resultante das forças será calculada como sendo T2 menos T1. Por que menos? Porque a força T1 está apontando no outro sentido. Menos a força de atrito. Né? A força de atrito. Isso será igual à massa desse meu objeto, que vale 100. Tudo bem? Vezes a aceleração, que será zero. Né? Por quê? Porque ele está em repouso. Portanto, ó, eu posso escrever aqui, ó, T2 a gente determinou que vale 60. Então eu tenho aqui 60, que é o valor da T2, menos 40, que é o valor da T1, menos a força de atrito. Isso tudo será igual a zero. Né? Zero. Ah, aliás, aqui não é 100, tá? Aqui, se eu for substituir, era para ser 10. Desculpem pelo erro. Então, veja, ó, 60 menos 40 vai dar 20. E eu mandando esse menos fat para o outro lado, eu chego na conclusão do valor dessa força de atrito. Então, a força de atrito, ela valerá 20 newtons. Não esqueçamos da unidade. E era justo pensar, né? Porque se eu tenho 60 newtons puxando para a direita, eu tenho 40 para a esquerda e eu sei que ele está em repouso, então a força de atrito tem que valer 20 newtons. Esse foi o nosso exercício 2. Próximo exercício que iremos fazer será o exercício 4. Até a próxima.